Hoje aqui na Vox Studio, no programa Papo Milionário, trouxemos uma presença ilustre de uma pessoa super especial e ela domina gestão, gestão de condomínio, gestão empresarial. Mas antes de falar dela, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque isso vai ajudar o canal e também outras pessoas que estão absorvendo esse conteúdo para aprender, porque hoje vai ter muitos insights e pode ter certeza que vocês vão aprender muito com isso. E ela é gestora da Agilize Gestão e está fazendo diferença aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo, com as suas gestões, vamos se dizer, diferente. E o nome dela é Franciane Araújo. Muito prazer, Franciane, por estar aqui. E fala um pouco de você, Franciane, o que está achando de poder ser a nossa convidada aqui no Papo Milionário? Obrigada, Abimael, obrigada a Vox por ter nos dado a oportunidade de vir aqui contar um pouco da minha história. Mineira, casada, mãe de uma menina e uma sonhadora. E por isso nasceu comigo essa vontade de desbravar o mundo e fazer do seu condomínio um mundo melhor. De um trabalho humanizado, para que vocês possam sentir que no seu condomínio vocês têm um lar, apesar das adversidades. Do coletivo, nós estamos aqui para resolver as suas demandas, solucionar com resultado, transparência e muita ética. Mineira, faz muito tempo que você saiu de Minas e veio para cá. Como é que foi essa história de ser um pouco capixaba? Tem muitos anos que nós viemos para Vitória, foi uma grande virada de chave, né, com os meus pais. E o meu pai chegou aqui, mais a minha mãe, para realizar um sonho de mudança, de vida. Porém, como é sabido, ser empreendedor demanda muita energia. E aí, o meu pai era um homem que era empregado, muito bem empregado, e a empresa fechou. Então, quando chegamos aqui no estado, passamos por algumas dificuldades, e meu pai foi dono de um lava-jato durante muitos anos. E depois ele voltou para a CLT, porque meu pai é aquele famoso marido de aluguel, aquele homem quem faz tudo. Então, ele foi se desbravando nisso e pegou um emprego fixo e está aposentado agora para ajudar quem precisa na rotina do dia a dia dele. E daí, a Franciane, a mineirinha, que não tem sotaque de mineiro, que acabou, está enraizada como capixaba, mas tem um DNA de trabalhadora. Legal. Franciane, tem um propósito por trás de como você começou como gestora e tudo mais. Hoje você é gestora da Agilize Gestão. O que te motivou? Tem algo por trás que, quando tudo começou? Tem. Eu fui chão de fábrica durante muitos anos. E quando você está ali no chão de fábrica e que você começa a fazer os atendimentos, você começa a entender qual a demanda daquele coletivo, o que eles estão buscando. Qual é aquela dor? Eles não são ouvidos e você precisa dar voz para quem precisa. Gerir é muito além da perspectiva de delegar. Você precisa ouvir e transformar o sonho deles, que é fazer daquele ambiente um ambiente saudável. Então, é por isso. E com o chão de fábrica, eu entendi essa dor e coloquei em prática uma forma de solucionar essas demandas. E, Franciane, teve algum momento na sua vida que mudou, um momento de transformação, que moldou você como uma pessoa a decidir traçar esse direcionamento? Eu acho que eu nasci com esse DNA. A vontade de desbravar o mundo e de fazer as coisas acontecerem estava no meu DNA. E então, depois que você entende qual o propósito, você nasce e você quer abrilhantar a vida do seu próximo. E como é que você abrilhanta? É fazendo acontecer. Franciane, tem algo que descreve
a sua pessoa, eu gostaria de saber duas coisas que descrevem você hoje. Resiliência é meu nome e desbravar é meu sobrenome. E hoje a Agilize, ela trabalha em diversos segmentos? Como que é? Conta um pouco sobre a Agilize. A Agilize Gestão Condominial, ela atende no ambiente de condomínios na área administrativa, com colocação de mão de obra e síndico profissional. E com mentorias para os empresários e empreendedores que querem ter resultado no seu negócio. Então, a gente atende a gama no sentido de gestão e mentoria para quem tem um negócio e precisa de resultado. Para isso, a Agilize está aqui, para trazer resultado satisfatório para você. Então, a Agilize, ela vai trabalhar em alguns problemas administrativos, é isso? Exato. E quais são esses problemas administrativos que mais os condomínios enfrentam, Franciane? Numa gestão de condomínio, nós precisamos entender qual é o desejo daquele condomínio, daquele patrimônio, daquele empreendimento. É a valorização do seu empreendimento. Porque ele precisa de manutenções, ele precisa de precificar a sua projeção do seu captar de forma monetária como que ele vai realizar receitas e despesas do condomínio. Por quê? O condomínio ele não tem fins lucrativos, mas ele precisa de projeção para aquele exercício, para que ele consiga manter o condomínio com a sua estrutura e com saúde financeira. E hoje, Franciane, tem algum hábito que você tem para poder hoje ser uma gestora da Agilize também? E como mentora, tem algo especial que você faz no seu dia a dia para poder manter essa rotina que a gente sabe que não é fácil? Nós olhamos para o negócio, não é para o meu negócio, é para o seu negócio. Como que está as diligências do seu condomínio, como que está as diligências das finanças, como que está o seu desembolso e qual o seu resultado. E aí nós transformamos o caos em resultado. Teve alguma história assim inusitada que aconteceu em essa questão de condomínio, alguma história assim que engraçada ou que marcou você? Teve. Quando nós estamos lidando com a comunidade condominial, tem muitas questões que são tratadas de forma individual. Só que morar em condomínio é trabalhar com coletivo. Então, ter animal ou ter animais, você gosta, mas o seu vizinho não pode gostar. Da mesma forma que um vizinho gosta de barulho, de música alta, e outro não. E nós precisamos preservar o que a lei de condomínio, o que a convenção e regimento daquele ambiente te dá a direção, a diretriz está em cima dele. E se você chegar no seu condomínio, você comprou o seu imóvel, o seu apartamento, e você precisa entender quais são as diretrizes dele. E aí, você tem o cachorrinho. E eu gosto de música. E aí, o seu cachorro começa a latir, ele pode me causar desconforto. E nós podemos ter brigas por causa disso. E a Agilize, ela vem intermediar. Ela vai pegar o assunto, a demanda, para tratar essa diligência com quem está causando o problema e com quem está relatando os fatos. E a gente tenta ali de forma harmoniosa trabalhar com isso. Porque pode ser uma surpresa, mas tem condomínio que não pode comer churrasco. Você não pode colocar uma churrasqueira na varanda, porque a fumaça não pode incomodar. E aí, você não está dentro da sua casa? Você não tem o direito de ir e vir? Mas eu também tenho o meu. Então, acontece. E a gente vê muito essa questão mesmo de cachorro, né? Às vezes a pessoa vai fazer um churrasco e tudo isso é porque tá lidando com pessoas, né? Ali nesse tipo. Então, tem que ter uma organização por trás e tudo mais. E, Franciane, a gente gostaria de saber, a Agilize tem um diferencial? O diferencial é o trabalho humanizado, é entender aquela demanda e tratar com imparcialidade. É ouvir os fatos e tratar, e sanar, estancar aquele problema para que ele não se
fica perpetuado. Então, como que nós fazemos isso? Lidando caso a caso e falando com que as pessoas com circulares, mantendo o circular, com a norma do condomínio. O que, que diz a convenção? O que, que diz o regimento interno? E aí você vai perpetuando aquela legislação do condomínio e eles vão colocando credibilidade. Porque aquilo que é visto e é lembrado fica memorizado. Isso é verdade. E Franciane, Agilize tem alguma coisa assim que é difícil de uma outra empresa copiar? Porque a gente sabe que vocês estão impactando esse mercado. E tem alguma coisinha ali que vocês têm que é difícil ser copiado? A mão de obra, a execução do dia a dia, o trabalho que é levado, a transparência, a ética e o acompanhamento. A Agilize, ela acompanha todos os processos de implantação daquele cliente, seja ele na gestão de administração, seja ele na gestão de síndico profissional e na colocação de mão de obra, porque nós priorizamos e valorizamos a mão de obra. E se nós precisarmos executarmos para mostrar para aquele colaborador que ele tem capacidade de fazer aquele cronograma, nós executamos juntos e mostramos para ele como que ele vai fazer, porque assim a gente consegue ter o êxito e a satisfação dos nossos clientes. Eu percebi que a Agilize tem essa questão humana de humanizar as coisas, os processos, não é isso? Exato. E se a empresa de vocês fosse uma pessoa, qual valores que ela iria carregar? Da transparência, da ética e dos resultados. E o que a ética e a transparência traz de impacto aí, assim numa empresa que contrataria vocês? A transparência, ela é primordial, ela é aprimore para qualquer negócio. Porque quando você está gerindo o negócio, você precisa de ter transparência. Porque quem está do outro lado, ele quer ter uma comunicação. E a comunicação, ela é atrelada à ética. Então, você consegue ter o êxito de tratar o objetivo daqueles que estão buscando o resultado com você. Não é mais uma na multidão, mas é buscando a solução. E quando que vocês perceberam assim que, nossa, Agilize, nós somos bons nisso? Tem esse momento que vocês perceberam isso? Quando nós estamos atendendo o caos e nós transformamos o caos em solução, viabilidade para todos. E aonde tinha um caos, tem a paz. Para aqueles condôminos irem e vir. Ô, Franciane, o que mais te orgulha dentro dessa trajetória toda? De condomínios, setores empresariais que vocês trabalham? O legado do resultado. Porque não tem uma coisa mais satisfatória de que você fazer uma reunião com o seu mentorado ou com a membresia do condomínio e você ver o resultado plausível daquela métrica que foi traçada. Porque toda gestão ela precisa de meta. E aí, quando você trata e traça, você vê os resultados acontecendo. E eles te dão esse feedback, esse retorno chega do mais simples aos mais elaborados. Uhum. E a gente sabe essa dor dos condomínios, essa dor das empresas a poderem ter mais processos qualificados, né? E eu vejo que é uma carência, às vezes nem é uma cultura. Você vê isso como um pouco... as pessoas precisam mais investir nisso para ter um crescimento melhor. O que você pensa sobre isso, Fran? Eu penso numa realidade mediante a uma espinha dorsal. Pensa comigo. Quando você traça uma meta, você precisa desenhar ela. E hoje, grande parte da massa dos condomínios, elas estão com documentação e processos defasados. Então, precisa se redesenhar. O que funcionava há 30 anos atrás não funciona mais hoje. Da mesma forma que antigamente existiam muitas pessoas leigas, hoje já não tem mais. Por quê? Porque o mercado aqueceu de conhecimento, de tecnologia. Então, hoje temos a tecnologia que nos favorece, mas a tecnologia sem um ser humano atrás dela, ela não funciona. Então, ela precisa de um cérebro para que ela
coloque em prática. Então, quando você tem isso bem traçado e você redesenha aquele processo, é fato que você vai ter o resultado. Franciane, teve algum momento ali que vocês da Agilize aprendeu com aquela situação? Nós aprendemos todos os dias. Parece, é clichê, mas é uma realidade. Todos os dias acontecem coisas novas, diligências novas, tratativas novas. Porque a dor que é de um não significa que é a dor do outro. Então, na rotina, você vai fazendo os atendimentos, seja ele no âmbito de condomínio, seja ele no âmbito de gestão, o empresarial. Então, ela é latente ali. E se hoje, Franciane, você pudesse voltar no tempo, lá no começo da Agilize, o que você mudaria? Eu acho que eu não mudaria. Eu acho que a gente só melhora. Porque o DNA e a vontade de executar te faz você fazer auto-performance. Então, a gente melhora processos no nosso dia a dia. Você olha para aquele negócio e remodela ele. Então, nós estamos ali buscando melhoria. E ela é contínua. Já teve algum caos em condomínios, vindo para o assunto de condomínios, né? Em que vocês conseguiram resolver, assim, algo que foi de extremo, o extremo caos. Já. E foi num domingo. Sério, meu, domingo. Nós tivemos grandes chuvas em um determinado período aqui no estado. E uma parte de um dos blocos dos nossos clientes travou, como se tivesse uma pane elétrica. E moradores ficaram presos. E eu recebi a demanda, eu saí de casa correndo porque, primeiro, que eu era síndica, segundo, que eu era administradora e segundo, porque eu trabalho de forma humanizada. Eu fui ligando para o prestador de serviço e saí de casa. Eu deixei a minha família, porque existiam outras famílias que estavam precisando daquele atendimento. E eu fui atendê-los para que a porta se abrisse, para que eles cumprissem com o cronograma do dia deles. Então, aquilo foi desafiador, você receber ligações de pessoas que estão presas, que têm compromissos a fazeres com horário e tratar aquilo de forma de prioridade, urgência, emergência extrema. E chegar no condomínio e salvá-los. Estavam presos? Estavam presos nas suas próprias casas? Foi isso? Dentro do hall, ninguém entrava e ninguém saía. A porta perdeu o comando. O hall que você diz é o quê? Que eu não sei nada de condomínio. É a entrada. Geralmente o condomínio ele tem a entrada de pedestre e em seguida o hall de entrada, aonde dá acesso às unidades, aos apartamentos. E então eles ficaram presos no hall de entrada. Na porta ninguém entra e ninguém sai. A porta ficou travada. Nós tivemos que mexer no sistema mecânico dele para que destravasse, para que eles cumprissem a sua rotina do dia a dia. Foi desafiador, mas foi muito satisfatório ter passado esse processo e mostrado para eles que a gente não é só mais um na multidão, porque outras pessoas mandariam só o prestador de serviço lá para poder executar. Eu não sou executora, eu não sou da área da elétrica. Mas eu sou a síndica, eu sou a gestora, eu sou a mentora. Então, eu preciso atender e mostrar para eles que eu tenho cautela e que eu priorizo aquele meu cliente. Isso é bem legal, porque, como você disse, uma ligação no domingo, muitas das vezes, é um período de descanso, né, ali, mas mesmo assim, você quis ir lá pessoalmente poder resolver o problema e resolveu, e é sinal de uma empresa muito competente, né, que pensa, como você disse, na humanização. Isso faz todo sentido. E, Franciane, a gente quer saber se já teve algo curioso dentro das assembleias. Você sabe que na Assembleia é o lugar que senta o pau, né? São várias. Conta essa história inusitada. Bom, já aconteceu de ter alguns atrasos decorrente a trânsito, mesmo
que nós estávamos programados para sair. Nós tivemos um caos uma vez aqui no nosso estado que o trânsito parou. É? Nós tivemos um caos aqui no estado, do trânsito parou. E todo mundo chegou atrasado. E quando nós chegamos lá na Assembleia, sempre tem um alecrim dourado e que ele não queria que a Assembleia continuasse pela demanda de demora. Então, teve a demora e ele quis que a Assembleia não acontecesse e levou fatos levianos para a Assembleia. E como a pauta seria deliberativa ainda, todas aquelas falácias ditas foram desfeitas e eu nem sabia do que havia sido mencionado antes. Então, no decorrer da Assembleia, aquelas mentiras que foram ditas foram todas desfeitas pela pautas e pela documentação que foi apresentada. Então a Assembleia é isso para poder organizar e ver se aquilo ali está batendo ou não. Questão para poder ter uma ordem, é isso? Ordem, é isso aí. De tudo que aconteceu no período do De no tudo mês? que aconteceu, não é mensal. Existem reuniões mensais com o corpo administrativo que você mostra o seu desempenho do seu trabalho, o que eles buscam no dia a dia, e a gente sugere melhorias, a gente conhece toda aquela estrutura e começa a trabalhar, porque tem o desembolso também, então precisa trabalhar com projetos para se ter resultados. Então, a gente está ali para realizar sonhos. Então, a gente mostra como que está a capacidade financeira, como que nós estamos com os orçamentos, que nós precificamos junto com eles, buscamos as melhores empresas, com know-how, para poder atendê-los. Então, em determinado período, a gente convoca uma assembleia para dar conhecimento e parecer, para que todos tenham conhecimento e não fica ali só com os gestores que foram designados e empossados numa assembleia. E aí a gente leva o conhecimento a todos. A gente gostaria de saber como que a Agilize ela lida com moradores que muitas das vezes acham que sabe muito mais do que vocês. Isso é recorrente. Todos os dias. Mas a gente trata de forma muito respeitosa e ética, mostrando para eles, de forma documental, mostrando o nosso conhecimento de forma técnica e apresentando as soluções e as melhorias e como realizar aquele serviço. Porque não são todos os serviços que nós executamos, mas eu busco quem resolve aquele problema. Tem uma obra a ser executada, eu não executo a obra, mas eu busco a pessoa que tem capacidade para executar aquela obra. Então, é o engenheiro, é o construtor, para realizar aquela demanda. E vai ter os pitacos. Isso é normal, né? Tem em Normal. todo lugar. E, Franciane, teve algum ponto que a Agilize salvou algum condomínio de um grande prejuízo? A gente quer saber isso, porque a Agilize está se destacando muito por todos esses processos, todas as estratégias. E já teve esse caso, Franciane? Fale pra gente que a gente quer saber. Cheguei no condomínio no ano de 2018, onde a Defesa Civil tinha interditado o condomínio, porque havia realizado uma obra anterior à minha gestão e que a água adentrou dentro de alguns apartamentos, levando grande prejuízo. E nós arrumamos a casa. Nós buscamos os profissionais adequados, e era período de dezembro, próximo do Natal e do Ano Novo. Remanejamos aquelas pessoas, colocamos elas em um local adequado, seguro, para tratar o problema e sanar. Buscamos profissionais capacitados para poder sanar a infraestrutura. E, mediante a todos esses processos, nós descobrimos que os processos anteriores estavam errados e nós os corrigimos. Então, nós colocamos aquela casa em ordem e os moradores puderam voltar para o seu ambiente de forma saudável. E já teve momentos que vocês auxiliaram os condomínios a ter um investimento muito inteligente, isso impactou o condomínio? Nós sempre buscamos essas melhorias de forma inteligente e otimizar a vida deles com as tecnologias de portaria, com a inteligência artificial, com tecnologia da portaria remota. Então,
Todos os dias tem novidade no mercado. A gente só precisa saber para qual condomínio ela se enquadra. E já aconteceu o caso, Franciane Araújo, de vocês encontrar um problema ali no condomínio e ninguém nunca viu esse problema? Sim. Passou assim batido. Várias pessoas passaram ali, mas não viu, mas vocês foram lá e encontraram. Conte mais sobre essa história aí. Nós estávamos fazendo o serviço programado obrigatório anual do sistema de incêndio e, pasmem, uma grande construtora colocou uma tubulação de forma inadequada. E quando nós estávamos fazendo os processos de adequação para a liberação da documentação junto ao Corpo de Bombeiro, nós encontramos essas irregularidades. E aí nós tivemos que imediatamente convocar uma assembleia e dar conhecimento do problema e colocar em prática e realizar aquela manutenção de forma correta. Tem algum ponto assim que vocês ficam assim meio que aborrecidos por alguma gestão amadora? Porque a gente sabe que tem várias empresas por aí e muitas das vezes eles não prezam e não cumprem certas coisas, fazem uma prestação de serviço de qualquer jeito. E tem algum caso assim de que vocês viram de uma gestão amadora, que era algo que nem poderia ter feito aquilo e acabou eles fazendo, e aí vocês teve que dar um jeito? Sim, nós assumimos um condomínio de grande porte no município da Serra e quando nós nos deparamos com a documentação, ela estava toda incoerente com processos errados, com uma gestão que não era diligenciada da forma correta e nós precisamos acertar toda uma gestão de um ano anterior, documental, para buscar o que era mais saudável para eles no quesito finanças. Tinha débitos, tinha documentação irregulares, falta de documentação. Até documento pessoal havia dentro de uma prestação de contas. Então, é desafiador, mas é o que nós gostamos. E assim, a gente vê que em uma gestão amadora acontece muito isso, muita coisa bagunçada, né? Muita coisa desorganizada. E qual foi o período assim que vocês chegaram e viu o ambiente assim totalmente bagunçado e que vocês organizaram e trouxe mais segurança dentro do condomínio? Que o condomínio em si tem que trazer essa segurança para as pessoas, porque é algo que tem muitas pessoas ali e tudo mais. Tem esse ponto assim? Tem. Começa pelas reuniões. Você precisa levar uma pauta com objetivo e precisamos, posteriormente, após deliberação dela, a gente precisa executar dentro do tempo tudo aquilo que foi determinado e lavrado em ata. E aí você começa a resolver essas questões burocráticas, colocando ordem em todo um processo. Qual é o hábito da gestão, Franciane, que mais muda o jogo? Tem algum hábito em si, dentro da gestão, que muda o jogo, aquela viradinha? Todo dia tem uma viradinha. Quando você olha para aquele cliente e você enxerga o futuro dele, que ele pode traçar a sua métrica. Então, a viradinha está sempre aí. Já teve esse momento de vocês ver uma empresa quase quebrar e depois na sua gestão prosperar? Conte mais. Peguei um condomínio falido e peguei uma empresa falida também. Eu peguei um condomínio com R$ 10 na conta e com muitas dívidas. Em um ano, nós colocamos fundo de reserva, fizemos grandes obras externas, internas, documentações e grandes melhorias no dia a dia daquele condomínio. E as pessoas não acreditavam que nós teríamos essa capacidade, porque eles tinham vindo de tantos fracassos de gestão que quando nós assumimos parecia que éramos só mais uma. E em um ano nós conseguimos realizar e organizar a casa. E, consequentemente, a gente traz o êxito. E uma empresa que eles não tinham, apesar de dizer que era empresa, mas faltava gestão. E eles misturavam o PJ com a pessoa física.
E com um mês de mentoria, dívidas foram liquidadas, tiveram crédito, receitas, remodelaram processos internos e hoje eles estão aí desbravando com o marketing, com o Instagram, com os resultados, com mais clientes e com dinheiro no bolso. Isso é muito legal, né, Franciane? Que eu vejo assim que nesse setor de condomínios é um setor que é pouco divulgado. É tipo, eles não trabalham muito marketing, como você falou, Instagram, muitas das vezes não tem, uns tem, outros não tem, né? E você acha que assim, isso é essencial hoje para poder um condomínio, dependendo? O condomínio ele não precisa de Instagram, porque a gente precisa preservar a lei de proteção de dados. Então, quem tem que estar em evidência é as prestadoras de serviço. Elas precisam ser reconhecidas. Elas precisam mostrar o seu trabalho. Evidenciar para quem não está ali no seu dia a dia tendo o seu contato. Então, as empresas elas precisam estar aí no mercado, nas redes sociais. E falando de mentoria que você falou aí, você também é uma grande mentora, né? Vamos falar sobre mentoria então. E qual foi o mentorado que surpreendeu nessa transformação que a mentora Franciane Araújo fez? Tem um período de transformação de um mentorado? Temos alguns. Nós tivemos recentemente 3 casos, 2 salões de beleza e um estúdio de tatuagem. Você entra num lugar como gestor, você senta e você começa a analisar como é que está aquele ambiente comportamental. E muitas das vezes, o gestor daquele ambiente, ele é um tarefeiro. Tarefeiro não tem tempo de traçar estratégia, não tem tempo de olhar para o negócio dele e enxergar quais os resultados ele precisa. Às vezes ele tem um serviço que ele oferta e que nem é saudável financeiramente para ele. Outras demandas, mas quando a Agilize, a Franciane, gestora, entra, ela olha para esse lugar de forma muito rápida, enxerga os pontos cegos, e aí eu convido aquele empreendedor, aquele empresário, a bater um papo comigo. E falo para ele que eu observei alguns pontos para serem tratados. E nós colocamos em prática. Então, com 2 meses, um salão de beleza que não tinha nenhuma estrutura financeira passou-se a ter. Parece que é bobo, parece que todo mundo sabe. O que é óbvio para um não é óbvio para o outro. Se você não direcionar, você não tem resultado. E aí o salão executou. O outro salão foi quase o mesmo desenho, mas a gestora ela tinha outras demandas que envolviam no processo. Mas quando ela levava para a equipe o que precisava ser tratado de melhoria e de métrica, havia objeções. O gestor não está ali para ouvir objeções, ele está ali para delegar e a equipe está ali para executar. Se não funcionar, ele vai redesenhar o processo e vai remodelar. E o resultado ele vai vir. Porque não significa que quando você começa um processo, você precisa manter ele. Se ele não está funcionando, você pode remodelar. Porque você vai chegar onde você quer, desde que você esteja envolvido em entender e colocar o seu resultado, o seu desejo, o seu sonho e o sonho do seu cliente que está ali sendo atendido. Olha, se você ainda não tem um mentor, busque ter um mentor, como a Franciane, que é uma mentora, que o mentor ele é acelerador de resultado. Muitas das vezes a pessoa ela não está vendo ali algum gargalo no seu negócio, algum problema, e o mentor tem aquela visão ali, aquele olhar aprimorado ali, e que vai auxiliar e vai fazer com que a pessoa não possa errar, né? Porque muitas das vezes a gente temos que evitar dar aqueles passos de errar, né? E o mentor faz isso. Ele vai nos auxiliar a não errar, né? E a gente vai ganhar tempo com isso. Acho que é muito interessante essa vida do mentor, né? Na vida das pessoas. Franciane, você teve alguém que você achou que não ia mudar e mudou dentro do seu mentorado? Você pensou, esse mentorado
É difícil, mas mudou. Foi. Na nossa primeira conversa, eu achei que ele não estaria aberto para ouvir e para compartilhar. Porque o resultado do meu trabalho é te direcionar. Eu não sou a executora. Eu vou te pontuar, eu vou te direcionar. E se você não executar, você terá um fracasso. Mas o fracasso não é meu, o fracasso é seu por não ter executado. Então você tem que estar aberto a contar quais são os seus desafios, porque eu venho junto a você com aquilo que você compartilhou comigo, montar uma estratégia para que nós possamos colocar em prática. Então eu vou te direcionar, você vai executar. E ele me contou quais eram as suas dificuldades e nós fomos orientando ele. E com um mês ele conseguiu enxergar todos os problemas, todos os desafios que ele colocava como objeção para ele. Ele mudou o pensamento, mudou o sistema operacional dele e colocou para funcionar, porque é uma engrenagem e o resultado ele vem. Então, com um mês e meio, ele me ligou e falou que grande era o resultado dele de ter visto e de ter ouvido, e que ele estava atrasado em buscar uma pessoa que era especialista para tratar do assunto, direcionar, reposicioná-lo. E isso é legal é gratificante, né? Ouvir de outra pessoa que, nossa, olha, através dos conselhos aqui da Franciane Araújo, hoje eu colhi os resultados, né? E tudo começa com uma semente, né? A pessoa tem que semear. Se a pessoa quer mudança, ela tem que já começar a dar os passos a poder começar a poder contratar mentores para poder incentivar, né? Porque todos nós precisamos de pessoas incentivadores, né? Pessoas que têm um olhar e quer ver você crescer. Isso é extraordinário. E, Franciane, já aconteceu de você mentorar alguém que se emocionou na hora? E chegou e falou assim, Franciane, que demais. Nossa, que Sim. mentoria extraordinária. Eu quero mais mês que vem. Sim, até mesmo porque a mentoria ela é por escala, né? Então, você conhece o negócio, você trata uma métrica e ela executa. E aí ela enxerga que ela precisa de mais demandas. Então, quando você está aberto à mudança, você vê que um mês não é o suficiente, por mais que a gente direcione. Você precisa de escalar tempo para que você tenha retornos. Por quê? É tudo repetição, né? São mudanças de hábito, então você precisa estar ali fazendo, executando de forma contínua e diária para que você consiga colocar em prática e quebrar seus vícios e acabar com aqueles pontos cegos. Então demanda um tempo ali para Demanda poder tempo. fazer esse levantamento de dados, poder colocar tudo em campo ali. Depende de cada um, né? Inicialmente, depende de cada segmento, mas inicialmente, para se ter grandes resultados, precisamos de 6 meses para entender como é que funciona aquele negócio, para você traçar metas e para você ir desenhando como é que vai ser para cada segmento. E cada escalada do processo e de período, nós vamos buscando os êxitos e consertando os tropeços. Hoje a Franciane Araújo mentora tanto empresas, né? Tanto segmentos de produto ou serviço? Exato. Tem Nós alguma atendemos. diferença entre ambos os dois? Tem. Porque quando você faz a mentoria de serviço, é diferente de você fazer uma mentoria para produto. Uhum. O produto ele tem a sua destinação e o serviço também. Então, quem vende serviço é uma demanda diferente de quem está vendendo um produto. Então, o olhar clínico é também diferente, com a métrica e as metas. E qual é esse olhar diferente quando você fala sobre esses pontos? É porque a gente sabe que dizem que produtos têm mais escala, né? Porque você consegue vender mais em vários lugares diferentes, e principalmente quando você trabalha a distribuição. E diz que a distribuição ele é o canal para uma empresa poder vender muito.
É diferente de serviço que limita dentro da região, da cidade, dentro do estado, então Município. município. Então é algo que é um pouco mais trabalhoso você poder escalar. E tem essa diferença dentro dessa percepção assim de. Temos, ó, porque produto você consegue também vender ele de forma escalada rápida usando rede social. Uhum. Porque aquilo que é visto e é lembrado toda hora, todo mundo quer consumir. Então, produto você consegue vender. Caiu na boca do povo, tem sabor. As pessoas querem consumir porque é palpável. O serviço, não. Ele é mais demorado para escalar. Mas depois que as pessoas conhecem e validam, aí equipara no ponto estratégico. Tem aquele ponto, né, que produto, quando você inicia um produto, o produto precisa depender um nível de capital. Serviço já é algo que você pode começar, por exemplo, com pouco investimento, né? Tem essa diferenciação também, né? Franciane, qual o momento que fez você pensar e dizer bem assim, é por isso que eu faço isso? Todos os dias, quando eu acordo e que eu olho minha família, eu lembro que por eles eu posso mais. Então eu olho e eu penso, qual é o meu legado, qual é o meu propósito, o que que eu quero, aonde eu quero levá-los. E já teve um momento, Franciane, de você dar aquele puxãozinho de orelha no mentorado? Esse puxãozinho de Porque orelha, tem ele hora que não dá, né? acontece quase que sempre. Ah, Porque a gente vigia, a gente acompanha, e aí você precisa lembrar, porque se você der a corda para ele e você não puxar a cordinha, ele vai fazer coisas que não estão no script. uhum. E vocês criam para esse mentorado algum tipo de plano, algum tipo de estruturação, É, meta, alguma coisa desse tipo, sim, Franciane? Agilize? quando nós vamos fazer o primeiro atendimento, nós pegamos tudo os problemas e nós desenhamos, porque a gente precisa entender qual é aquele negócio. E aí a gente vem com uma espinha dorsal e desenha aquele processo. Entende? E aí a gente começa a tratar os pontos, a encaminhar ele para que ele possa executar as tarefas. E aí ele vai acompanhando. E nós vamos seguindo cada etapa, cada resultado, cada processo. E já teve, por exemplo, um dos seus mentorados que anos depois você viu ele ou ela e falou bem assim, nossa, eu gostei. E você ficou bem assim, nossa, olha, deu esse resultado. Sim, porque, gente, quando nós falamos de mentoria, nós falamos de valor. E não é só o valor monetário, mas é o valor do resultado do trabalho. É você atender, você saber que você teve ali um êxito nos resultados e saber que o maior objetivo é quem está consumindo o seu serviço e o seu produto tenha satisfação. E aí ele confirma para você de forma diária que a mudança veio depois de um direcionamento. Falando em mentorados, já teve algum mentorado que veio das cinzas, quase quebrando, e aí depois, nossa, essa mentoria foi a virada aqui, nossa, que extraordinário. Hoje é o que mais acontece. Para quem entende e quer buscar a mudança, ele busca uma mentoria. Para quem acha que sabe fazer e que vai fazer sozinho, você tem a sua estratégia, você tem o seu negócio. Você precisa entender que o resultado e o êxito do seu negócio depende da sua métrica, mas o gestor por detrás de você vai enxergar pontos cegos em que você ainda não teve a percepção. Busque a solução. Franciano, já viu alguma tecnologia mudar os negócios? O chat GPT já chegou com uma nova fórmula. E a inteligência artificial, ela nos traz muito conforto. Se soubermos usar e fazer o comando dela de forma assertiva, nós vamos ter resultados. E
Franciane, já teve algum momento que na sua gestão te assustou de algum momento ali? Quando começou a implantação de portaria virtual, ela trouxe um grande impacto para todas as empresas de gestão de condomínio, porque era uma mão de obra aonde nós priorizávamos o trabalho humanizado, aonde você vai ter um trabalho totalmente remoto. E isso traz grandes impactos. Impactos na rotina daqueles moradores, impactos na rotina da empresa, que não vai ter mais aquela mão de obra, e uma adequação de desembolso. Desembolso para mandar uma parte embora, desembolso para implementar a tecnologia. E já teve, Franciane, empresas, por exemplo, que quebraram porque não se adequaram a essas mudanças? Muitas empresas já quebraram por má gestão. Porque toda melhoria que vem chegando, nós temos que estar acompanhando. Porque se você não acompanhar as tecnologias, você vai ficar para trás. Você vira um produto obsoleto. E tem uma oportunidade, Franciane, que você está enxergando, Agilize, a equipe toda, sobre essas mudanças no futuro? A implantação de sistema para poder gerenciar de forma otimizada, trazendo resultado para o cliente e de forma interna para a equipe. Porque se eu não melhorar o meu processo interno e não validar esse processo, a minha equipe também fica desgastada. E eu preciso fazer com que eles trabalhem com satisfação e com êxito. Por quê? Porque é o reflexo de quem está lá do outro lado sendo atendido. E você falou sobre o ChatGPT, a gente entende que ele ajudou muito na questão administrativa, né, em otimizar algumas coisas ali. Isso é muito legal. Tem mais ferramentas como o ChatGPT que vocês usam, por exemplo? Tem muitas pessoas que usam planilhas ainda também, né? Eu não uso mais planilha, porque sistemas hoje eles já estão muito preparados para nos atender no dia a dia, otimizando e ganhando tempo. Porque a planilha, se você não fizer a fórmula correta, ela vai dar errado o resultado. E você vai levar prejuízo para o seu cliente. Agora, o sistema que já está redondinho e a gente consegue ter a percepção que tem erros nele, nem chega para o cliente. Você já vai parar ele ali, acionar o suporte e nós vamos tratar aquilo de forma imediata. E qual o hábito, Franciane, que as empresas precisam mudar urgentemente? Um hábito ruim. A comunicação. Se as pessoas não pararem para ouvir, vamos continuar com essa demanda de insatisfação. Porque a comunicação, ela traz satisfação. Franciane, eu gostaria de saber o que separa dos bons e os ruins hoje na gestão. Vocês são especialistas em gestão e falam o que separa hoje. O bom é o conhecimento. O ruim é trabalhar no achismo, fazendo do seu negócio um local onde a pessoa pode aplicar de qualquer jeito. Não se trabalha mais de qualquer jeito. Não tem como mais fazer gerenciamento em que as pessoas não têm compromisso. Uhum. Então, não existe resultado dessa forma. E qual foi a maior mudança que você viu hoje nesse setor? A tecnologia. A tecnologia, né? Uhum. E falando de liderança, Franciane, como formar uma equipe que realmente veste a camisa? Fala pra gente. Então, você precisa fazer seleção. E a seleção é o seu propósito com a sua visão, missão e valor. E se você tiver isso desenhado e apresentar para a sua equipe, quando você vai fazer esse recrutamento, mostrar para ele como que é a metodologia do seu trabalho, como que funciona aquela organização, você consegue dali saber se aquele recrutado está apto para atender a sua demanda, se ele já está pronto para fazer parte do seu negócio.
E hoje a Agilize ela trabalha tanto na área de condomínio como gestão de empresas também, né? Empresarial. Trabalham também ajudando essas empresas nessa questão cultural também. Claro. Ó, a empresa ela precisa de ter bem desenhado a organização, a missão, visão e o valor e o propósito dela. Qual é o propósito da nossa empresa? Porque quando você desenha um propósito, você consegue direcionar todo mundo. Porque quem não faz parte daquele propósito não faz parte da sua equipe. Como que vocês fazem para poder lidar com empresas, empresários que abriram empresa agora e não têm um propósito por trás ou ainda não descobriram? Mas existe um desejo e quando nós fazemos o mapeamento, nós conseguimos identificar. E a resposta ela não está em mim, ela está em quem está buscando a realizar um sonho. Como que mantém motivado seus mentorados? Com a transparência, com o zelo, o cuidado, com a atenção, com o trabalho humanizado. Qual foi a maior lição que hoje a Franciane aprendeu sobre liderar? A maior lição de liderança e liderar é quando nós olhamos para um negócio e nós conseguimos olhar para cada um que fez parte dele e saber que o legado foi deixado e está sendo executado. Tem uma frase que compõe a Franciane. Forte e corajosa. Por que você acha que essa frase te impacta tanto, te motiva, te inspira? Porque ser resiliente faz com que eu seja forte e corajosa todos os dias. Quando eu acordo e saio para executar o meu trabalho, quando eu chego na minha empresa e olho para cada cantinho dele, para cada cliente que está ali nas suas pastas e eu enxergo nele o meu propósito. Dentro de ser forte e corajosa, tem algo que desafiador que você enfrentou? Forte e corajosa fez você vencer essa situação? Todos os dias. Porque quando nós estamos fazendo atendimentos e fazendo gestão, você carrega nos ombros o peso do resultado do outro. Então, você precisa ser forte e corajoso para encorajar quem está ali buscando resultado também. A Franciane tem algo que deixa ela motivada todos os dias, porque tem que ter uma motivação. Porque a gente sabe que nem tudo é como a gente espera. Tem algo que te motiva todo dia? A minha família e meu braço direito, que é a Ana Paula. Todos os dias, em todos os meus desafios, ela compartilha das minhas dores e ela estende as mãos dela para mim. Então, isso me faz sair de casa todos os dias em busca dos resultados. E, Franciane, a gente gostaria de saber sobre a importância de ter a ética no trabalho. Sabemos que a Agilize tem valores, tem propósito, como também quem está gerenciando ela. A gente gostaria de saber essa importância da ética. Quando nós falamos de ética, nós falamos do próximo. Porque se eu tenho ética e se eu protejo o meu cliente, se eu protejo quem faz parte da minha empresa, eu estou tendo ética e eu priorizo aqueles que estão comigo, cuidando, zelando, respeitando. E hoje, o que define a Agilize no sucesso que ela tem hoje? Agilidade no atendimento, qualidade na gestão e resultado nos processos. Gostaria de dar um conselho para os gestores, para as pessoas que estão assistindo, sobre algum insight sobre gestão? Sim. Se você procura resultado, mudança e qualidade no seu serviço, no seu produto, entenda que melhorias ela é contínua. E se você não entender e não perceber o que está aquecendo no mercado, você vai virar um produto obsoleto. Qual é essa inspiração, Franciane? Deus.
ele me inspira. Porque não cai uma folha de uma árvore que não seja permissão dele. E se eu estou aqui hoje, é porque ele me deu fôlego de vida. E qual foi a transformação maior que a Franciane teve para ela? Sair do chão de fábrica e abrir uma empresa. E entender que todos os dias eu precisava batalhar para colocar aquele sonho em prática. Hoje, o que vocês fazem para gerar esse impacto, essa transformação, esse sucesso todo que vocês têm? O atendimento, ele é o diferencial. Franciane, existe algum ritual que você faz antes de você fazer qualquer tipo de atividade? Oração. Sempre. Por que oração? Porque a gente precisa se conectar com o ser maior, com o nosso Supremo. Então, a gente precisa dessa conexão. Você vê assim Deus como um ponto de força também para sua família, para sua vida, nos negócios, em tudo? Em tudo. Teve algum momento que você olhou e viu bem assim, foi Deus que colocou a mão aqui nesse momento? Em vários momentos. Eu fui chão de fábrica e para ter a mudança de chave, para encerrar o ciclo, apesar de querer ser ou estar em um determinado momento da vida de mudança, eu pude enxergar pontos que eu nem mesmo enxergava. Foi quando eu olhei e vi a quantidade de mudanças de resultado que eu havia levado para uma empresa de anos consolidada, que muitos buscavam implementar e realizar aquele sucesso, e eu fiz parte do processo. E, Franciane, se você hoje não fosse gestora, o que você seria? Já imaginou? Olha, eu já fiz um pouquinho de cada coisa. Nós temos algumas formações. E dentre elas, com certeza, eu seria uma cabeleireira. Porque é um sonho da minha mãe, é um DNA que eu tenho em mim. E quando eu fiz o meu curso, foi muito satisfatório. A diferença de não dar continuidade foi porque a minha mãe, ela tinha um salão e teve um colapso. Franciane, a gente está chegando ao fim desse episódio e a gente gostaria de saber se você tem um conselho para dar para as pessoas hoje que têm dificuldade em seu negócio. Eu vejo que o trabalho que hoje vocês fazem é algo que ressuscita as empresas, né? Que as empresas precisam de ter essa gestão, porque sem a gestão não tem como ter crescimento, escalabilidade e prosperidade. E tem algo que você poderia passar para eles, algum conselho? Hoje sabemos que você é mentora. Tem algum conselho para passar para eles? PJ é diferente de pessoa física. Se você está misturando as suas receitas e suas despesas, cuidado. Porque se você não diligenciar isso, você está a passos largos de falir a sua empresa e de ser um falido também. Tá vendo aí, gente? Com mais esse episódio fantástico com Franciane Araújo. E ela que deu vários insights riquíssimos. Ela mentora, gestora da Agilize. E estamos muito felizes pela presença dela. Mas estamos finalizando mais um Papo Milionário. E não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque é um conhecimento de extrema importância que a gente aprendeu aqui, onde a mentalidade vale mais do que o dinheiro. E é isso, estamos chegando ao fim e até mais, seus milionários.